Olá, o pessoal chegando. Jaiane. Rodolfo, tá vendo como é que tá grande, cara? Não tem nem como pentear, olha isso, cara. Ó, tá feio, hein? Olha aqui. Dá pra fazer trança embutida, Rodolfo. Mas não tô saindo de casa, meu amigo. Vamos lá, vamos falar oi com a galera que tá chegando. Grande Lu Maravilha tá aí também, gente. Hoje, hein? Daqui a 2 minutos, vamos receber Alexandre Caone, o Xande, o ex-Paquito. Vai ser uma live, eu não vou dizer que será polêmica, mas assim, um assunto principal do Alexandre na época de Paquito foi muito polêmico, né? Que teve acusações de Xuxa era satanista, então foi algo que ficou muito marcado no final, né, no início dos anos 90, quando tudo aconteceu, né? Então ele vai contar pra gente, eu vou perguntar tudo pra ele. Grande chefe Romeu, como é que tá Portugal? Vamos falar oi com a galera daqui agora. Lu Oliveira, chefe Romeu, Márcio Correia, Anderson Lopes, Aline dos Reis, Eduardo Marrom. Turma, sejam bem-vindos, viu? Mirela Perdigão, Agatha Marques, eita lasqueira, a galera tá chegando. Que bom que vocês vão participar dessa live comigo. Vou entrevistar agora daqui a quantos minutos? Daqui a 2 minutos. Alexandre Caone, o Xande, o ex-Paquito da Xuxa. Aline, Gabriel, o que você achou da live do Xande com a Ana Paula? Enfim, pra ser bem honesto, me incomodou muito porque toda hora caía a conexão. A Ana Paula, por ser uma pessoa próxima, né, teve um pouco de receio, ela cortava, enfim. Mas vamos conversar aqui. Vamos lá. O Xande já chegou, né? Deixa eu pegar aqui, gente, mandar um convite para ele aqui. Espera aí, que ele chegou, mas saiu. Ele vai entrar novamente, hein? Alexandre? Não, ele saiu e vai entrar novamente. Então eu vou esperar ele entrar aqui de novo para poder eu mandar o convite oficial para ele aqui, tá? A galera toda chegando. Deixa eu mandar um alô pro pessoal aqui. Mais uma vez, Lu Oliveira, Romeu Garcia, chefe Glauco Sansoni. Ó, minhas pizzas chegaram, pizzas pré-assadas, maravilhosas, que só o chefe Glauco sabe fazer, gente, recheada. Oh, meu Deus do céu, vai acabar a live, vai ser a minha janta de hoje, tá? Depois eu vou falar para vocês direitinho sobre a pizza. Márcio Correia, Hugo Rodrigues, Adriele, Edinho Mendonça, Aline dos Reis, Cleison, quem mais está aqui? Ah, o Alexandre chegou. Vamos fazer o convite para ele aqui antes que ele fuja de novo. Vamos lá, o convite já foi feito, hein? Estamos aguardando a conexão do Alexandre Caone. E vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal, muito esclarecedor e com muito aprendizado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês que estão aí. Estamos ainda aguardando a conexão do Alexandre, o convite já foi feito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que tá essa conexão? Tá tudo bem para vocês aí, gente? O meu áudio tá chegando legal, a imagem tá boa, conta tudo para mim. Opa, peraí. Vamos adicionar ele aqui. Agora foi! Olha ele, Brasil! Olha aí! Como é que tá, querido?
E aí, Alexandre, seja bem-vindo, boa noite. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, podendo participar aí nesse bate-papo. Como é que vai aí o Espírito Santo? Tá na graça. Apesar desse conflito todo que a gente está passando aí, não só o Espírito Santo, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo está sofrendo por conta dessa pandemia, né? É Então verdade. fica aquela situação onde as pessoas estão inseguras, estão com medo, algumas se apegam em Deus, outras se apegam no material, enfim, é uma loucura. Mas a gente sabe que a gente vai sair dessa e a gente vai sair muito melhor do que como a gente entrou. Eu É creio nisso. um tempo de reflexão, né? Um tempo que os familiares estão tendo para poder ficar em casa, conhecer um pouco mais até os filhos, porque antes não tinha tempo com a correria, enfim. E agora está tendo um tempo para poder até, sei lá, trocar experiências, escutar um pouco até os filhos. E é isso, queria Verdade. dar um boa noite para todo mundo que já está por aí, né? Agradecer aí essa conexão, né? Convite. Eu acho que é bem bacana a gente poder estar junto, falando um pouco sobre não só do passado, mas eu acho que o que a gente faz hoje, que é um trabalho que é para o próximo, né? De uma ajuda ao próximo. E tem tudo a ver. Eu acho que a gente está fazendo essa conexão para poder falar um pouquinho do antes, depois, e a transformação de vida, né? Que Jesus fez maravilhosamente. Mudou da água para o vinho, Xande, né? Isso é muito bacana. Ó, primeiro eu vou só passar umas informações aqui. Vou te pedir desculpa antecipado, caso eu venha falar em cima de você, porque por conta desse delay que acontece, você sabe que isso Tranquilo. pode acontecer, tá? Se eu cortar o seu raciocínio, faça um sinal que eu me calo para você poder dar sequência. Beleza? Tranquilo, tá de boa. Meu povo, é o seguinte, para quem não o conhece, Alexandre Caone, o ex-Paquito Xande, né? Hoje, o Alexandre Caone, missionário, homem de Deus, e a gente vai bater um papo muito bacana. O Alexandre tem uma história de vida bonita, mas uma história que também deixou marcas, né? Que se tornaram polêmicas para uns, outras tiraram de letra. Enfim, a gente vai esclarecer tudo isso, mas eu vou falar uma coisa para vocês que estão chegando aqui agora. Neste exato momento, eu vou eliminar os comentários. Por quê? Agora. Porque eu tenho uma sequência de perguntas para fazer ao Alexandre, que eu já recebi muitas perguntas. Vocês vão poder perguntar, mas assim é legal porque vocês conseguem visualizar bem o Alexandre, porque ele está na parte de baixo. E a gente vai começar falando de uma coisa que é muito, muito, muito bonito nessa história toda. Você está casado, Alexandre, há 19 anos com a Giovana, certo? Isso, casado há 19 anos. Temos alguns filhos adotados, então 19 filhos também adotados, ok? Antes que já pergunte, vocês têm filho natural? Perdemos 2 meninas, ok? Mas temos filhos de coração. Então, casado, muito bem casado, e a minha parceira, né, em todos os aspectos, né, de missão, de companheira, de amiga, enfim, é isso aí. Aproveito para mandar um beijo, um abraço para Giovana. Eu conheci ela pela live da Ana Paula, uma simpatia. Gente finíssima. E que legal que vocês estão juntos. Você está convertido há 18 anos. Há Não, 18 anos, não? 18 Quantos anos? anos que eu tô na África. Ah, sim. Você está convertido desde 95, então. É Isso, isso mesmo? Então são fevereiro de 24 95. anos, mais ou menos? Isso. 24. 24. 25. 25, Fez 25? 26. Caramba, que loucura! Que loucura! E você está na África, então, há 18 anos, desenvolvendo um trabalho solidário que é lindo, e eu queria que você já começasse a falar, porque como é que você se envolveu, por que a África apareceu na tua vida e por que justamente o Níger, que é considerado, acho que o país mais pobre do mundo, né? Por que isso apareceu na sua vida e por que você foi parar lá? Então, tem a ver com a conversão em 95. Eu tive um impacto de Jesus na minha vida, foi uma forma sobrenatural.
Não foi ninguém que tipo veio me dar um panfleto, falar Jesus te ama, enfim. Eu ouvi um som de uma música, esse som me atraiu para um local que era humanamente impossível eu ouvir o som que estava rolando, porque era de um antigo cinema. Então o som não sai para fora. E eu ouvi de longe esse som. Então eu vi já que era uma coisa sobrenatural. E naquela tarde Jesus impactou a minha vida. E de lá para cá, de fevereiro de 95, até hoje, eu não consegui mais fazer alguma coisa que não fosse para poder servir os outros, para poder ajudar, levar tanto as músicas no louvor para uma mensagem de esperança, a mensagem de Cristo. Então, muitos até falam, pô, o cara radicalizou. Eu radicalizei porque eu não consegui, como Pedro falou, né? Mestre, para onde eu irei? Só tu tens a palavra da vida eterna. E nesse momento, eu comecei, então, a escrever, a compor músicas que louvavam a Deus. E eu não tive nem tempo mais e nada para fazer coisas que não fossem, assim, secularmente falando. Mas então, só lembrando que nessa sua conversão, logo quando você teve a oportunidade de conhecer a palavra, nesse fevereiro de 95, você estava, eu não vou dizer que você estava no auge do auge, mas você estava num momento muito bom da tua carreira secular, porque você tinha deixado de ser Paquito e estava trabalhando a sua carreira solo com projetos grandiosos, de estar em grandes bandas. Isso. Na realidade era assim, eu tinha 2 projetos que eu poderia escolher. Era um que ia chamar Sam Branco, que seria os Menudos do Samba. Então seriam 4 garotos, né, que a Globo iria lançar. Então ia ter eu puxando com um violão, ok? Mais 3 meninos, também que tocassem, ok? E uma banda de pagode, daquela época toda lá atrás, tipo a Raça Negra, aquilo tudo. E a opção da minha carreira solo internacional. Então eu optei para minha carreira solo. Então não é que eu estava tipo num fundo de poço, alguma coisa, não. E eu estava, humanamente falando, eu estava tranquilo e estava indo para uma melhor ainda. Mas aí é que eu entendo que houve essa mudança sobrenatural e de lá para cá, então, eu vim procurando fazer isso. Aí, estudando a palavra, eu tinha que procurar ter mais conhecimento bíblico para não sair falando besteira, não falar texto sem contexto e assim. E é uma coisa que todo artista, quando sai desse meio onde eu saí, secular, de fama, tudo, a gente precisa ter assim pessoas que nos ajudem, nos ensinem a palavra, para a gente não sair fazendo besteira. Eu não digo assim, literalmente os artistas, mas eu acho que qualquer pessoa que está, digamos, eu vou falar bem no popular, tá, Alexandre? Para o pessoal que está aqui na sala. Para o pessoal que está no mundo, como a gente conhece, e que vai para dentro de uma igreja, né, que se converte, vai para a presença de Deus, o primeiro amor, ele é algo inexplicável. E esse algo sobrenatural que acontece nos deixa, entre aspas, cego, surdo e mudo. Porque é tudo muito bonito e muito gostoso. E às vezes a nossa falta de conhecimento nos faz tropeçar, falar alguma coisa que a gente não deve. Eu estou errado? Não, até porque a palavra fala. O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Está correto, está muito correto. Mas assim, eu destaquei desse meio da onde eu vim especificamente. Por quê? Porque logo a galera já quer te pegar e falar, vem cá dar testemunho, e não sei o quê. E a gente sem preparo nenhum, com o nosso linguajar ainda. Até palavras feias eu falava em culto, tipo, dando testemunho saiu um palavrão, eu falando ali. Então, assim, eu tinha que ter dado um tempinho, olha, calma, vamos primeiro, antes de você sair dando testemunho, falando o que for, você tem que ir calma, você tem que ser um pouquinho mais lapidado, você precisa conhecer um pouco mais o que é isso, né? Porque é um nascer de novo. E aí eu comecei a ajudar mendigos, comecei a pregar a palavra depois, mais para frente, para garotos de rua, essas praças que ficam garotos cheirando cola e tal. E isso foi movendo meu coração. Aí mais para frente, eu fiz curso de capelania
Então eu ia em hospital, presídio, falar do amor de Jesus. E aí o Níger aconteceu, porque eu queria pedir para Deus, Deus, se eu puder me mandar para o país mais pobre do mundo, para eu falar do teu evangelho, eu gostaria. E o Senhor ouviu minha oração e me mandou para lá. Eu fui em 2002, eu pisei no Níger, que não é Nigéria, muitos pensam que é Nigéria. Níger é outro país. É um país da África, acho que ocidental ali, né? Isso. Oeste africano, deserto do Saara. Então, nós vivemos no deserto do Saara. E uma população de mais de 18 milhões de habitantes. Também é o país do último IDH do mundo, quer dizer, o mais pobre do planeta. Segundo a ONU, é o pior país para você morar no mundo. Então, pelas dificuldades, pela fome, por tudo. E eu queria servir esse país. Então, nós estamos lá desde 2002. E eu e a minha família. Como é que é a sua cabeça? Quer dizer, na verdade, como é que foi? Eu não sei se eu consigo entender esse meu raciocínio, mas como que você lidou com essa questão de você, um cara que tinha fama, tinha sucesso, reconhecimento, de repente você vai para um local onde é considerado o país mais pobre do mundo para você poder começar a sua vida praticamente do zero, porque ali você tinha que construir a sua vida e ajudar a reconstruir a vida de muitas outras pessoas. Como é que fica a cabeça numa hora dessa? Você consegue... Consigo dar um panorama para vocês. O que aconteceu? Eu me apeguei muito a fundo porque, primeiro, eu sempre fui um cara muito batalhador e sempre corri atrás dos meus sonhos, das minhas idealizações. Tanto é que quando eu fui para o grupo, eu fui sozinho, eu viajava sozinho, eu já tinha a banda que eu viajava sozinho também, menor de idade. Tanto é que depois meu pai me emancipa, porque eu não podia ficar pegando ônibus sozinho. Eu sempre batalhei muito, sempre corri atrás, sempre gostei de desafios, né? E não foi diferente. Eu sabia que eu estava entrando num novo desafio, mas eu precisava conhecer o terreno, eu precisava conhecer de verdade o que Jesus propunha através da Bíblia, para que eu pudesse estar de acordo, para eu alegrar o coração de Deus. Então eu estudava muito, eu estudava a palavra, eu fiz seminários, eu cheguei a tempo de ter 2 seminários no mesmo tempo, um de noite, um de manhã. E assim, eu engoli a palavra, eu fui, e eu saí de um extremo e fui para outro extremo. Então eu tinha que chegar agora no equilíbrio. Eu saí de um extremo e radicalizei para outro. Então teve uma época que tudo é do diabo, tudo não sei o quê, né? E até que você vai equilibrando isso, demora um tempo. A gente vai Você consegue, nessa sua história, nessa sua linha do tempo, você consegue lembrar quando foi que a balança se equilibrou? Bom, de 95 foi o impacto com Cristo. Acho que uns 4, 5 anos depois eu comecei a ter alguma ideia de alguma coisa e melhorou mais ainda depois que eu casei. Aí minha esposa deu uma Tava ali para puxar a orelha, né? Graças a Deus, graças a Deus. A Giovana, ela já era cristã quando vocês se conheceram? Eu a conheci porque eu fui fazer um congresso que me convidaram no interior de Minas. Então lá eu a conheci e a gente foi se falando e tal. E 3 anos depois eu voltei na mesma cidade, foi Varginha, né, em Minas. E lá então, quando eu a vi de novo, ela já estava maior, já, enfim. E aí casamos. Então foi assim. Mas foi bem interessante. Bacana. Um dia a gente marca para falar só como é que foi isso. A gente chama ela, a gente fala do testemunho disso aí. Foi bem interessante. Legal. Agora, então, conta pra gente o que é exatamente esse projeto que você desenvolve lá no Níger, lá na África. Você falou que você tem 19 filhos adotados. Fala um pouco dessa estrutura e o que você vem fazendo durante esses últimos, vamos botar, nesses últimos 18 anos, 19 anos aí de ministério, digamos. Beleza. Então, vamos lá. Isso eu estou falando 19, 18 anos só na África, mas antes aqui a gente já fazia trabalho, já desenvolvia, eu ia dar testemunho, enfim, uma série de coisas, orava pelos outros, então era bem bacana. Agora,
lembrando que não é só no Níger. Na Índia também nós temos um projeto, uma creche, tá? Com os Dalits. São cerca de 100 crianças. A casta mais baixa que tem na Índia, então, são os garotos que moram no lixo. Literalmente, onde tem os lixos. Então, a gente tem cerca de 100 crianças que visitam a creche todos os dias, ok? E um projeto também de costura para as mães deles. Então, um projeto também de costura e evangelizando. Mas no Níger, desde quando eu pisei, 2002, eu já não conseguia mais querer, por exemplo, lançar um CD só para só eu, sei lá, fazer uma carreira que fosse Xande, não sei o quê. Para satisfazer o seu coração. Exatamente. Então eu comecei a pensar, eu vi crianças lá de um ano com 1,5 kg. Eu vi crianças lá dividindo 1 grão de amendoim com mais 2 irmãos. Então eu falei, o que é isso? Temperatura no verão em média de 65 graus Celsius. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Se Deus me trouxe para cá para eu ver isso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo mais vir para casa e ficar só. Não dá, não dá. Então aí eu comecei a buscar pessoas, a buscar parceiros, a buscar pessoas, não importa a religião, mas que entendam o bom senso ao próximo, a proposta de ajudar o próximo, ok? E no YouTube, inclusive, eu lancei domingo passado, no YouTube que chama Alexandre Cagnoni, ok? Tem lá a música Mesmo Que, foi um clipe desse louvor muito bonito e atual para as pessoas de hoje aqui. Inclusive, eu recebi agora até uma mensagem, olha, eu vi o clipe e tal, estava sozinha, estava passando assim, já entrando em piração e vi o louvor e tipo, me deu um up. Foi bom, foi bênção, porque é uma mensagem de esperança. Então, no YouTube, Alexandre Cagnoni, escreve lá, Mesmo Que, esse clipe, louvor, pode ajudar muita gente. Então, a ideia é bem essa. Tá falando do bem, falando para as pessoas, sobre a mensagem. E no Níger, então, quando eu volto, você tem uma ideia, uma bolinha furada, eu conseguia reunir umas 300 crianças, uma bola furada. E elas vinham, eu não falava o francês, eu falava o francês assim, muito de viagem, né? Bonjour, comment ça va? Bonsoir, s'il vous plaît. Mas eu não falava, eu não tinha a língua, né? Então eu falava em português, eles me falavam em dialeto, porque a língua oficial é o francês. Mas existe mais de 20 dialetos lá. Então, eu fixei para aprender o francês e os meus filhos e outros obreiros traduzem os cultos, as mensagens, tudo para os outros dialetos. Mas então, assim foi começando. Então, quando eu voltei, o primeiro projeto que a gente iniciou foi de esporte. Então, eu vinha, arrecadava bola, arrecadava aqueles cones para a gente poder fazer tipo gol, short, camiseta de time. Então, assim começou. Teve uma época que tipo arrecadava até Nescau e Kisuco. Eu dava assim água com Kisuco, não tinha açúcar. Fazia umas filas assim para tomar um copinho assim de um pouco de água. Então isso foi crescendo, né? Foi transformando a gente e a gente vai pensando que vai ensinar alguma coisa. A gente aprende com eles a falar, meu Deus, o quanto o Senhor tem me dado e eu reclamo da minha vida. Tem pessoas, às vezes, que estão nos ouvindo agora e estão com a gente na live e reclama da vida. Ah, mas eu estou preso em casa. Gente, quantas pessoas não têm casa? Ah, mas eu só não posso... Gente, quantas pessoas não têm perna para andar? E reclama de tudo. Então, a gente tem que ser mais grato a Deus. Então, essa é a proposta, né? Que eu acho que a gente procura levar lá. Então, hoje são 4 creches, 11 projetos de nutrição. Nós temos um centro esportivo, uma área com 3 campos de futebol, ok? 2 escolas de costura para mulheres, tudo gratuito, tudo gratuito. Evangelismo em presídio central, no Hospital Nacional e escola de cegos. E apadrinhamento de crianças à distância, né? A pessoa apadrinha, a gente pode levar a pagar uma escola para elas.
Então, cerca de 1.500 pessoas envolvidas, mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, mas no final eu vou voltar falando sobre isso. Eu sei que tem muita gente aqui agora que deve estar pensando assim, poxa, mas eu estou aqui, como é que eu faço para poder contribuir com esse projeto lá fora? Não é impossível, qualquer pessoa pode colaborar e é muito fácil também, né? Isso. Nós temos um site, www.agdniger.com. AGD, né? Associação Guerreiros de Deus, AGDniger, Niger.com. Né? E pelo canal aqui mesmo, vocês podem entrar e vai ter as informações, tem conta no Brasil. E eu falo assim, gente, o que eu peço é para o projeto. Tá? A minha vida pessoal, eu tenho o meu ganha-pão, a gente tem as nossas coisas, então o que a gente sempre pede é para o projeto. E é isso, quem quiser ajudar com R$1 que seja, R$2, o que puder e o que quiser, mas com alegria, isso é que é importante, né? Tendo alegria para ajudar. O coração manda, né? Quando a gente sente, é diferente, né? Olha só, 95 então, quando você se converteu, você teve a possibilidade e a felicidade, a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, de conhecer mais a palavra de Deus. Como eu falei, foi aquele primeiro amor que eu mesmo passei por isso, eu já tive o meu primeiro amor, e eu lembro muito bem de como foi essa fase. Eu dei as costas para algumas situações da vida, porque aquilo já não me fazia, já não me completava naquele momento. Eu acho que aquilo ali não era mais essencial para mim. Então, naturalmente, aquilo ia saindo. E com você não foi diferente. Então, quando isso aconteceu, você simplesmente abriu mão da sua carreira para poder se dedicar ao evangelho, à palavra. Isso. Só que nesse meio tempo, aí eu vou começar a entrar nesse assunto agora, porque eu acho que foi até legal quando eu soltei o bannerzinho da live, o pessoal falou assim, nossa, o Alexandre, mas ele tá vivo? Aí outros perguntavam, mas ele não mora aqui, você vai fazer de onde ele tá? Muita gente perguntando, mas ele tá no Brasil? E, enfim, muitos questionamentos. E aí, quando você abriu mão de todo o seu sucesso, para você poder seguir uma outra trajetória, algumas coisas aconteceram, palavras foram ditas, você agiu, né, do jeito que naquele momento você achava que era certo, ou que você achava que convinha fazer aquilo ali naquele momento. Eu te pergunto, todo mundo sabe que se colocar seu nome no Google vai mostrar coisas que você falou, imagens de foto e tudo. Se você voltar nesse passado, aquilo tudo que você fez, de você, não vou falar renegar, mas de você abrir mão das suas coisas que você conquistou na época que você era um artista, por exemplo, seus discos de ouro, as suas roupas de paquito, presentes de fãs, que por algum momento você, vamos botar o palavreado, você jogou fora aquilo ali, você tirou da sua vida. Se você tivesse que voltar hoje ao passado, hoje, com a cabeça que o Alexandre tem hoje, né, de 25 anos convertido, hoje, você faria a mesma coisa? Boa pergunta. Bem honesto. Olha, bem claramente, teve muita coisa, resumindo essa pergunta, teve muita coisa que eu falei que não devia ter falado. Tem muita coisa que foram muitas verdades, mas também há verdades que não necessitariam ter sido ditas. Há muita Tinha coisa... mentiras no meio? Eu não digo mentira, tinha um pouco de ira. Eu acho que tinha influência de uma raiva, talvez até de uma... Porque é o seguinte, eu seguia outro tipo de segmento religioso, ok? Não vou dar detalhes disso. Então, quando eu me senti com o impacto de Jesus na minha vida, houve, assim, uma confusão na minha cabeça, ok? Como a gente já falou. E eu falei muita coisa que não devia ter falado. Até eu já pedi perdão na live que eu fiz com a Ana Paula. Peço perdão aqui, porque eu posso ter ofendido muita gente, ok? Então, peço perdão por palavras que falei. Resumindo, hoje eu falaria de uma outra forma.
hoje eu colocaria de uma forma que eu não espantaria as pessoas, mas eu traria através de um amor, através de uma compaixão e através mais leve. Eu não teria sido tão pesado, né? E enfim, eu não deveria ter mostrado coisas, não devia ter falado dos outros, eu deveria ter falado da minha vida, eu deveria ter falado do Alexandre e do impacto que eu recebi. Então, eu acho que uma das formas de perdão para as pessoas, até os meus companheiros da equipe, enfim, tudo, até para a Xuxa eu já falei, pedi várias vezes perdão, né? Eu era muito imaturo, muito novo, sei lá, eu acho que tinha um pouco de tudo ali. Então, eu deveria ter sido orientado, e eu não tive orientação. Isso é a real, isso é a real. Eu saí fazendo e falando o que ia na cabeça, enfim. Então, eu peço perdão mais uma vez para todos. Com certeza, eu falaria de uma outra forma. Eu traria aquilo tudo, essa conversão, de uma outra maneira. Olha, palavras, às vezes, a gente entra por aqui e sai por aqui. Certo? Okay. Imagens já é algo que marca muito a gente, porque a gente acaba gravando aquela imagem. Eu sou muito visual, né? E aí, me vem uma pergunta, porque se eu falar para você que de 100 perguntas que eu recebi, Alexandre, de boa, as pessoas, e você sabe muito bem disso, as pessoas todas querem saber do ocorrido. Mas dentro daquilo que a gente sabe, da nossa sabedoria, a gente tem que falar aquilo que realmente constrói, né? Okay. Nós temos registros que ficaram, por exemplo, a imagem em que você queima os seus produtos. Aquilo ali, você acha que se não tivesse aquilo ali, aquela imagem, você acha que tudo aquilo que você falou teria entrado por aqui e saído por aqui? Porque você teve uma imagem, e a imagem ela está aí para a prosperidade, para o resto da vida. A pergunta é por que eu queimei, talvez essa é a pergunta mais... Não, o porquê você queimar, eu até gostaria muito de saber, mas eu vou te dar toda a liberdade de você responder ou não. Porque eu tenho 43 anos e vou dizer para você que eu sou uma geração show da Xuxa, na verdade eu sou uma geração clube da criança. Antes? Né? Antes. E eu acompanhei, eu lembro a última vez que eu encontrei com você no Teatro Fênix. Então, assim, eu acompanhei, tudo isso faz parte de uma geração, de uma história, que, querendo ou não, fica na nossa memória. Mas, por respeito, cabe você dizer ou não. Mas, a minha pergunta principal é, se você não tivesse registrado aquele momento, se não tivesse foto, você acha que somente as suas palavras, elas teriam surgido tanto efeito, como ficou esse montante todo que aconteceu? Eu acho que talvez teriam até esquecido. Não sei. Talvez teriam esquecido. Eu, de qualquer maneira, eu iria estar pedindo perdão do mesmo jeito, porque foram palavras. Ok? Foram palavras. E, às vezes, a palavra ela pode doer muito mais do que um tapa para muita gente. Então, eu acho assim, eu volto a falar. Tinham coisas que eu não deveria ter falado daquela maneira. Isso é real. E pedindo perdão para todo mundo de novo, eu só peço que reconsiderem. Todo mundo já maior, como você falou. Eu fui lá do tempo ainda do Clube da Criança. Hoje já está uma pessoa formada, tem sua família, tem seu... Enfim, nós estamos crescidos hoje. Eu espero que até todo mundo bem mais maduro. E não foi só isso. Eu tive várias outras coisas, como adolescente, como jovem, que fiz também, que também não edificaram em nada e fizeram muita confusão. Mas hoje eu me sinto bem tranquilo, né, em relação àquilo. Mas o fato é que eu acho que talvez teriam esquecido. Se não tivesse... Eu tinha uma pergunta, na verdade é uma palavra que eu vou deixar para o final, mas eu vou embutir essa palavra agora na pergunta baseado no que a gente está falando. Okay. Você se arrependeu ou você tem um arrependimento de você ter queimado todo esse material? Seus discos de ouro, sua farda, presente de fãs, enfim, cartas. Você
em algum momento você chegou a se arrepender? Olha, eu tinha isso tudo que eu fui construindo, como eu te falei, está ligado a uma outros segmentos religiosos que eu pertencia. Não vou citar nomes, ok? Uma vez que isso tudo tinha parte com esses outros segmentos que eu frequentava e que eu acreditava, então, uma vez que agora Jesus impacta a minha vida, eu não podia ficar mais com coisas ligadas àqueles outros segmentos. Então, resumindo, eu me arrependo de ter exposto pessoas que não precisavam ter sido expostas. Isso eu me arrependo. Mas eu não poderia ficar, porque embora os fãs não sabiam. Então, se eu não tivesse exposto, ninguém ia saber, ok? Mas era uma coisa minha, Alexandre, com os segmentos que eu frequentava e praticava desde pequeno. Então, com Jesus na minha vida, eu não podia mais ficar com aquelas coisas. Então, é isso. Mas não que, tipo, odeio a fã, odeio a presidente do fã-clube e tal que me deu isso. Não, não é nada disso. Não é nada contra pessoas. Deixar claro isso. Não é nada contra pessoas. Era comigo. Hoje, se a Flavinha Mendonça, por exemplo, que é uma amiga minha, que é super fã da Xuxa, que inclusive uma das vezes que ela foi no programa comigo, ela acabou indo na nave e era para eu ir. Mas eu sou um gentleman, deixei ela ir na nave no meu lugar. Nessa hora ninguém é gentleman, né? Mas se a Flavinha chegasse para você hoje e falasse assim: Alexandre, autografa o meu CD? Autografa o meu LP? Você autografaria esse CD dos Paquitos para ela? Eu podia escrever um versículo para ela, mas autógrafo, qualquer coisa, eu queria que não é só do passado, não é isso. Eu tenho uma ética hoje que nem aonde eu vou, tem pessoas que me admiram. Alexandre, escreve aqui, dá um autógrafo no seu CD, mesmo que seja de louvor, ok? Dá um autógrafo. Essa questão de autógrafo, eu não faço mais, eu parei com isso. Mas eu posso escrever um versículo, falar um versículo, vamos sentar, vamos ser amigos, beleza. Algumas coisas eu não faço mais, mas não é porque foi uma decisão minha, pessoal e não religiosa. É uma coisa minha. Tanto é que tem outros artistas que dão autógrafo, mesmo do segmento gospel. Isso é uma coisa minha. Eu tipo assim, eu parei, eu quero que as pessoas, tipo, quero ser amigo das pessoas. Eu não quero, tipo, ser um ídolo distante do fã. Não. Ah, mas eu admiro, eu sou fã seu, Alexandre. Poxa, que bacana. Você pode me admirar, mas você quer ser meu amigo? Então, ora por mim. Então, me ajuda a poder fazer alguma coisa de bom para os outros. Que nem eu falei numa outra live agora há pouco. Vamos fazer uma campanha. Deve ter um monte de fã-clube que deve estar vendo aí, assistindo agora. Pô, vamos fazer uma campanha de doação de comida? Beleza. Vamos levar junto isso aí? Vamos. Sem problema nenhum. Mas só que algumas atitudes, tipo, eu não faço mais. Não é nem uma fã do disco Paquito. Não. É do disco Sempre Te Amarei, gospel, ou enfim, aí vai. Assim, eu mudei aqui, ó. Aqui mudou um pouco. Então, vamos ser amigos, em vez de tipo, ter essa ideia de ídolo fã. Acabou, caiu por terra isso aí. Foi. Então, vamos relacionar. Vamos relacionar. Eu acho que esse assunto, eu quis abordar ele, até tentar do meu jeito, perguntar, porque eu sei que é o que todo mundo quer saber, né? Tem gente que está falando aqui, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. Nós não estamos falando, não estamos trazendo o passado para os dias de hoje. A gente está comentando de algo que fez parte da minha história, fez parte da história do Alexandre, que faz parte da história de muita gente que está aqui. Então, assim, você pode comentar como é que foi as suas férias do ano passado, você que está com a gente aqui, isso é falar do passado. Então, ele simplesmente está falando para uma geração que acompanhou os Paquitos, que acompanhou Xuxa. Eu acho que é tão legal ele poder ter essa oportunidade, porque eu acho que nesses anos todos que você foi para a África,
Eu acho que há 2 anos, há 3 anos, eu acho que você participou de um programa em rede nacional e que você falou um pouco sobre isso, mas esse tete-a-tete com esse público todo na live, cara, eu tô achando assim, fantástico. Acho que é a 3ª live que você está fazendo. E olha que oportunidade que você está tendo de poder mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu. E tipo assim, às vezes alguém me encontra na rua, vamos fazer uma foto? Faço, de boa. Quando a gente vê que é uma coisa de um carinho, uma coisa assim, não tem problema. Eu só não quero, tipo assim, ficar como uma pessoa, tipo, o cara é um ídolo e isso aqui não. Eu quero repassar isso só. Eu sou apenas o Alexandre, pessoa procurando ser um servo de Deus, procurando repassar a glória para ele. Se eu sei cantar, foi ele que me deu esse dom. Se eu sei fazer alguma coisa que eu posso ser útil para outras pessoas, foi Deus que me deu. Então é isso. Eu quero só mostrar para as pessoas também que eu não tenho esse coração altivo mais, esse coração egocêntrico mais. Então, eu posso relacionar em vez de somente dar um autógrafo. Essa é a ideia que eu talvez estou querendo passar. Bacana. Você, esse tempo todo na África, você praticamente mora lá, você vem poucas vezes no Brasil, né, para poder cuidar ou fazer exames, cuidar de algumas coisas particulares. Porém, nessa quarentena você está no Brasil. Você chegou aqui no Brasil, você e a Giovana, já fala um pouquinho, porque vocês também ficaram juntos com o Corona, né? É isso aí. Como a família é grande lá no Níger, não era nem para a gente estar no Brasil, era para estar lá ainda. Só que começou a fechar, desde quando iniciou o Covid-19, começou a fechar algumas cidades lá da Itália e também China, e a gente sabia que iam começar a fechar fronteiras. Então a gente sentou com a família e falou, olha, como é que nós vamos fazer? Se fecha aqui, a gente não sabe quando vai abrir as fronteiras, ok? E eu tinha medicamentos que eu tomava e não ia dar para, sei lá até quando iam acabar. Então eu teria que vir numa vinda para o Brasil dessas para ver a saúde. E minha esposa também. O que aconteceu? Viemos no último voo, inclusive tipo o último voo que saiu do Níger, e pegamos esse voo já com máscara, luva, tudo certinho, gel na bolsa, pequenininho de gel. E viemos na conexão de Paris, que faz a conexão em Paris, São Paulo. Foi nesse voo que nós pegamos o Covid, porque 2 dias ou 3 depois, eu já estava tossindo, dor de garganta, e a coisa foi piorando. Depois eu comecei a ter febre, dor no corpo, pontada no peito e nas costas. Comecei a perder o olfato, não sentia cheiro das coisas, e nem o paladar. Então o negócio é sério, gente. Se protejam ali, porque esse negócio é sério. A minha esposa também. Tanto é que a gente tinha feito o teste da Covid, deu positivo, né? E depois eu fiz, deu negativo já. Beleza, negativou, mas a minha esposa ainda está com sintomas. Ela ainda não está sentindo cheiro. Então, assim que ela melhora, acho que semana que vem, ou essa semana, mais no final de semana, a gente vai fazer o teste dela para ver como é que tá. Porque está demorando a voltar o olfato, né? E é isso. Então, nós passamos momentos difíceis. Mesmo assim, todos os dias, 19h30, a gente tem uma live, tá? A gente faz todos os dias, que chama Live da Quarentena, onde a gente dá estudos bíblicos, temas como perdão, gratidão, a história de Cristo. É bem bacana, de uma forma muito simples, que qualquer um entende, desde uma criança até um mais idoso. Que é a maneira simples que Jesus ensinava, né? O evangelho do reino, simples assim. Então a gente tem esse momento, que é bem bacana, e a gente está nesse momento de esperar agora a Giovana melhorar para a gente poder fazer ação social aqui no Brasil. Então eu já estou assim, querendo fazer alguma coisa. Enquanto isso, a gente tem... Mas tem que segurar um pouco, tem que segurar. Aqui, você tá com o seu violão perto? Tá aqui, ó. Então, você podia... uma coisa para vocês. Por favor, você podia colocar uma música aí na conversa para a gente poder voltar a falar de mais assuntos aqui. Ó, vamos fazer uma em dialeto primeiro? Vamos fazer uma em dialeto?
Pode deixar que eu não vou pedir para você poder cantar nenhuma música dos Paquitos, tá bom? Tranquilo, olha só. Eu vou pôr em dialeto, a gente lá é festa. Então a turma canta, dança, tambor. E tem uma que chama assim, ó que bacana. Aia, 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 embarcada e esse comias a pança. Aia, 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 embarcada e esse comias a pança. Aia, 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 embarcada e esse comias a pança. Isso aqui é assim, aia, 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 aia. É isso aí, é isso aí. Embarcada isso. Se você não tem Jesus na sua vida, comias a mabanza. É a mesma coisa que não ter nada. Então, isso aqui é bem bacana, a gente faz louvor lá. Agora vamos fazer uma em português. Então, uma das primeiras que quando a gente começou a estar fazendo CDs, né, novos em gospel, aí rolou essa aqui, ó. Dizem que amar é viver. Eu vivo porque amo você. Oh Jesus, lindo é poder te amar. Ter o Senhor pra cantar. O canto dos pássaros a brilhantar. O cenário da natureza no mar. O sorriso puro de criança no lar. Trazendo sobre amor e leveza. Oh, 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 dizem que amar é viver. Eu vivo porque amo você. Oh, Jesus, lindo é poder te amar. Ter o Senhor pra contar. E aí vai. E aí continua, aí vem louvores novos. A gente tem um projeto que chama Para o Rei e Pelo Reino. São 68 louvores, né? Eu me dediquei um tempo de oração e Deus me deu esses 68 músicas, né? Louvores, e vai estar saindo. Alguns eu cantei, teve um que eu participei com o Regis Danese, a gente cantou junto, um amigo. Alguns outros nomes da música gospel, tipo Ludmilla Feber. O Nil, que era do Dominó, participou também. Então foi bem bacana, foi bem joia. Então, só lembrando, pessoal, vocês que querem conhecer um pouquinho mais desse projeto, que o Alexandre, junto com a Giovana, a esposa dele, né, que eles desenvolvem lá na África, para ser mais certeiro lá no Níger, né, que é um país da África. Então, assim, vocês podem entrar no site agdniger.com. Isso, agdniger.com. A gente pode até escrever, né, Olha lá, tá aqui já, ó. agdniger.com. Entra lá para vocês poderem conhecer, tem as músicas, tem as formas de como que você pode ajudar aqui no Brasil. É uma história realmente muito bonita. O Alexandre falou, ele tem 19 filhos adotados, né? Ele tem outras pessoas que dependem dessa estrutura lá também. A gente sabe, quem pesquisa ou sabe um pouquinho de geografia, sabe que o Níger realmente se não for o país mais pobre do mundo, realmente ele é o país mais pobre do mundo. Então, segundo a ONU, é o pior lugar para você morar na Terra. Tá lá, então você imagina, né, a situação. Então, se você que está aí, você está vendo esse vídeo, você está se identificando com esse projeto que eles desenvolvem, entra lá, conhece um pouco mais. Como ele falou, ajuda com aquilo que você pode. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, do jeito que você puder. E não é para ele, isso é para um projeto, é para toda uma estrutura que está sendo realizada nesses 18 anos, né, Alexandre? vai para 18, vai estar indo já para quase 19 já. Imagina quantas pessoas não foram beneficiadas com isso, né? Não sabemos, não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia. Tem, às vezes, alguns que chegam grandão. E aí, papá? Hã? Eu tocava bateria, tipo, em francês, eu tocava bateria e tal. Uau! É agora. Então, tem muita gente que passa pelo projeto e a gente nem sabe, né,
atinge isso. E cada um que pode orar, contribuir, divulgar nas redes, né, o site. Tem o nosso canal Alexandre Canhone, né, no YouTube. Tem bastante coisa também. No YouTube, se você digitar Xande, Espaquito, no Níger, teve matérias, várias matérias, então, que a gente fez. Tem um documentário de 40 minutos do projeto que saiu no Geraldo Luiz, em 2014. Novembro de 2014, Geraldo Luiz, Xande e Espaquito no Níger. Meu, são 40 minutos falando do projeto. Né? É isso. Procurando fazer fazer o bem e com mais pessoas, ainda quem quiser estar participando, ajudando, vamos montar alguma coisa, vamos bolar alguma coisa. É isso, eu quero relacionar de boa com as pessoas. E amanhã, Bacana. Amanhã eu vou estar numa live sobre a Covid, às 18h30, aqui no meu perfil aqui. 18h30, a gente vai estar numa live falando da Covid, como é que foi, as reações e tudo mais a fundo sobre isso. E amanhã, às 8 da noite, sabe com quem eu vou estar conversando amanhã? Com quem? Robertinha Cipriani. Uau, Roberta, surfistinha! A própria, amanhã às 8 da noite. Pô, manda um abração para a Roberta, para o pessoal. E, poxa, quanto tempo. E espero que ela também esteja trilhando um caminho de paz. Eu perdi o contato com ela completamente. A Roberta está casada, tem 2 gêmeos. São 2 gêmeos, se eu não me engano, acho que os meninos devem ter 10, 11 anos, eu acho. A Nicole, a mais velha, deve ter 13. Uau! Eu não sabia de nada. Eu perdi 3 o contato filhos. com o pessoal. Então, mande um abraço meu, por favor. Direcione um abraço a ela. Mando sim. A minha próxima pergunta era: como é que está o seu contato, né? Você acabou falando um pouquinho que você teve contato com a Ana Paula, com a Kátia, mas os meninos, os seus amigos de grupo, como que é o contato seu com eles? Então, a gente perdeu nesse interim, perdeu o contato. Então, eu não tenho até. Se depois, futuramente, eu não sei, tentar reconectar ou trocar uma ideia. Eu gostaria de saber, claro, como é que está a família deles, o que de fato eles fazem, enfim. Cada um deve estar casado, nem sei, deve estar com filho, família, enfim, homens formados, né? Então, eu acho que era bacana, do mesmo jeito. Quem eu sei dizer que não está casado e não tem filho é o Marcelo, que o Marcelo é um grande amigo meu, inclusive teve live com a gente aqui há 2 semanas atrás. Ah, que bacana. Não está casado, não tem filho. Marcelo é uma pessoa, é um ser extraordinário também, uma pessoa muito legal. Ele sempre foi na dele, tudo, na época, ele sempre gostava de ficar mais na dele, assim, tranquilo. Se você tivesse que escolher hoje uma música, vou perguntar, porque não me custa nada, qual música dos Paquitos que você lembra, não para cantar, mas você fala: Gabriel, essa música era boa, eu gostava dela? Então, eu acho que a mesma que eu respondi para Ana Paula, quando perguntaram, seria Vem Dançar Rumba, porque eu gostava muito do ritmo, uma pessoa bem agitada, dançava com ela também, então tinha uma parceira para dançar comigo. Então, assim, eu acho que seria Vem Dançar Rumba que eu mais gostava de estar interpretando, porque tinha todo um processo, né? Cada um tinha uma parceira de dança, dava um visual assim bacana. Então, se fosse para ser da época, seria essa, devido a a dança, enfim, o ritmo. Durante essa sua trajetória no grupo, qual a lembrança que você guarda assim, bonita, boa, gostosa? Não, foi isso aqui eu vou levar para a vida. Eu acho que foram as lembranças dos aprendizados. Os aprendizados com professores, na área de estúdio, na área na parte de contra-regra, na parte da direção, né? A nossa diretora, né? Enfim, ela era muito exigente, né, Marlene? Então, assim, isso fazia com que a gente prestasse muita atenção nas coisas, né? O profissionalismo, isso eu posso te falar que foi fantástico para o resto da minha vida, para minha carreira, para os meus discos, depois para entrar em estúdio, saber o que eu queria, da forma que seria o mais correto, quando eu vou fazer live, quando eu vou fazer algumas participações de algumas outras coisas. Enfim, isso me serviu muito. Então, eu levo
eu trago essa parte do aprendizado, do profissionalismo. Isso eu aprendi muito, quer dizer, aprendi lá, né? Porque eu vinha de uma coisa mambembe, né? Tipo assim, já me apresentava em alguns programas, mas em Minas, um programa local, uma outra coisa. De forma, digamos, mais amadora, né? Você ganhou uma estrutura depois, né? Exatamente. Então, com certeza, foi isso, né? E levo isso, eu destaco isso. Eu acho que isso destaca. Ó, para quem está chegando agora, eu já vi pelo menos aqui umas 4, 5 mais ou menos perguntas do mesmo assunto, que era relacionado sobre por que ele falou mal da Xuxa, por que ele fez isso. Gente, ele já respondeu. Se vocês quiserem saber um pouco mais, essa live vai ficar salva durante 24 horas no Stories, tá? E eu vou deixar uma coisa só respondida para vocês aqui. Ele disse o seguinte, que durante a transição de conversão dele, ele saiu de um estado que a gente chama, tipo, popularmente do mundo, e foi ao encontro de Jesus Cristo, conhecer a palavra. Nesse momento do primeiro amor, ele não teve uma pessoa do lado para poder orientá-lo com a palavra, e até como que ele pudesse se portar diante da própria vida. E aí ele acabou falando coisas que ele não deveria ter dito. Isso, eu estou falando, mas saiu da sua boca, certo, Alexandre? Só o pessoal ver depois aí que ele vai entender a resposta, já tinha pedido perdão por isso, enfim, vai entender tranquilamente quando pegar o início da live. Então, só para vocês entenderem, porque vocês estão insistindo, não é que insistindo, mas tem muita gente que eu estou vendo que está chegando agora e está perguntando. E a resposta, estou adiantando que é mais ou menos isso. Ele acabou falando coisas que ele não deveria ter falado da forma com que ele falou. Não ele é convicto. Hoje. Exatamente. Seria uma outra postura sua. Exatamente. Né? Seria uma outra forma de colocar as coisas. Isso. Ele também acabou... Estou recapitulando tudo isso para a gente trocar de assunto e a gente seguir para o nosso finalzinho aqui. Ele falou de uma outra coisa também, que foi a questão do perdão. Ele, de forma através de vídeos, de mensagens, ele pediu perdão, pediu desculpas, né, para as pessoas a quem ele ofendeu com palavras. Então, pessoas que estavam ao lado dele, nessa caminhada, durante o período de Paquitos, ele procurou e falou, olha, me desculpa, ou através de, como você falou, você gravou um vídeo para a Xuxa também, né? Já, pedindo desculpas. Volta e meia, que nem agora, se a Xuxa estiver vendo, ou alguém conectar, perdão, e vai entender no início da live. Tem nada contra ninguém e nada contra nada. Nada. Eu tenho um amigo meu que perguntou para mim hoje assim, Gabriel, pergunta para ele se a Xuxa chamasse ele para tomar um café, para conversar, se ele iria sem titubear. E No depois da Xuxa, agora, e se em seguida, se a Marlene chamasse ele para conversar, ele iria em seguida. Mandei um WhatsApp anteontem para ela, que eu conseguia. Ainda não me respondeu. Para a Xuxa ou para a Marlene? Para Marlene. Da Xuxa não tem contato. Tá Tomaria certo. café hoje, agora. Se ela me liga, Xande, vem para cá. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia. Você sabe que ela é vegana, né? Não. Ela é vegana. Tem muita coisa que ela... Eu comi uma série de coisas, agora eu não sei. É isso aí. Ô, Xande, para a gente poder seguir assim, pro fim do nosso bate-papo, a gente perguntou sobre essa questão do contato, com quem você tem, com quem você respondeu. Falamos um pouquinho do disco, da música que você gosta. Uma outra coisa que perguntam muito quando você entrou em estúdio para produzir o disco dos Paquitos, houve alguma música que vocês gravaram? Isso é uma curiosidade muito grande de fã. Que vocês gravaram que não entrou no álbum? Tem música que ficou engavetada? Não. Que eu lembro, não. Eu lembro não, porque era a sequência, quando eu ia para estúdio, eu já decorava, eles mandavam uma fita, eu tinha que ficar decorando. E quando eu chegava no estúdio, o Sullivan já fazia parte da produção, já estava pronta, eu ia, colocava a voz, entrou. Colocava a voz, entrou. Não sei. Antes de você responder, 10 segundos vai cair agora. Podemos voltar aqui para a gente finalizar? Podemos voltar. Então vamos lá. Vou encerrar aqui, galera. Volta de novo para a sala todo mundo, hein? Vamos lá.